ofertas. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. O versículo é o de número 16. Quem achou diz amém. Então vamos ler. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus por essa palavra? Ô glória, se é para Jesus pode ser melhor que isso aí, irmão. Porque ele merece e ele está aqui. Há um poder de Deus para envolver essa casa e eu sinto ele aqui. Ô glória, Deus é bom. Nós sabemos que é uma das partes mais difíceis do culto, uma das partes mais difíceis do ser humano aceitar, é a parte das ofertas dentro de uma igreja. Porque nós sabemos que o mundo, ele tenta distorcer a visão que a igreja tem para com as pessoas que estão no mundo. Quando a gente está no mundo, eu, por experiência própria, quando estava no mundo, eu já cansei, pastora Lídia, de subtrair, roubar o dízimo que a minha esposa ia levar para a igreja. Porque eu precisava de usar droga. E quando ela levava o dízimo para a igreja, eu chamava ela de besta, de babaca. Fica dando dinheiro para o pastor? O pastor está bem. E eu me lembro que ela ia na igreja universal. Aí era pior ainda. Falava, aqueles caras lá só pedem dinheiro, só quer saber de dinheiro. Você está dando dinheiro para o pastor e a gente aqui na dificuldade. Larga de ser besta. Só que ela sempre fiel. Tirava os 10% dela, colocava no envelopinho, eu já sabia onde ficava aquele envelope. Então eu ia lá, eu pegava e eu fazia festa. Era pouquinho. Mas eu ficava tão feliz quando eu pegava o evangelista Maico. Eu ficava tão feliz que eu achava que eu estava enganando ela. E estava enganando o pastor também. E o mundo tem essa visão. Que quem dá dinheiro na igreja é besta. Está dando dinheiro para patrocinar os luxos do pastor. Infelizmente, tem muito dessa visão dentro da igreja. Só que a Bíblia diz que se o pastor rouba, se o pastor é ladrão porque ele rouba, você é ladrão porque não dá. Está escrito na Bíblia. Roubará, pois, o homem a Deus? E diz, em que me roubaste? Nos dízimos e nas ofertas. Se o pastor rouba os dízimos, ele é ladrão. E você também é ladrão porque não dá. É uma das partes mais difíceis, é você falar de oferta dentro da igreja. É um tabu. Porque tem muita gente que fica reprimida. Eu não preciso de levar o meu dízimo na igreja. Você não precisa mesmo. Porque Deus, ele não precisa do seu dinheiro. Mas aí você está sendo muito hipócrita, porque você está utilizando uma cadeira que foi comprada com o dízimo do irmão que abençoou. Se você não precisa de dar, você também não precisa de usufruir. É fácil usufruir quando é abençoado pelos outros. Mas quando sou eu que abençoo, dói. Desde quando eu me converti, a primeira coisa que eu faço é tirar o meu dízimo. Às vezes na dificuldade. Às vezes eu olho, eu vejo aquela continha. E tem vezes que o dízimo é o valor daquela conta, evangelista Maico. Senhor, Deus dos crentes, me ajuda. Mas Deus, ele sempre honra. E a gente vê pessoas na Bíblia que Deus pediu algo em oferta. A gente vê Sansão. Sansão, um homem abençoado por Deus, quando o Espírito do Senhor tomava ele fazia coisas miraculosas. E Deus, ele só pediu para que ele fosse obediente. Era só ele ofertar a obediência. Mas as concupiscências da carne, a soberba da vida, ludibriou Sansão. E o que aconteceu, o fim trágico dele? Cego, um palhaço rodando moinho dentro de um lugar para que ele fosse, para que as pessoas olhassem para ele e vissem nele graça. E ele olha para o Senhor e ele fala, Senhor, me usa de novo, só mais uma vez. E Deus, em sua última misericórdia, abençoa Sansão. E a Bíblia diz que o seu último dia ele matou mais gente do que em toda a sua vida.
Ele só precisava ofertar obediência. Era só isso. E a gente vê várias pessoas dentro da Bíblia que Deus ele só pede obediência. E não entregam a Deus isso. E aqui, nesse versículo que a gente leu, a Bíblia diz que há pouco tempo atrás tinha acontecido a maior de todas as ofertas. Um homem despojou da sua glória, saiu do céu, desceu na terra, fez-se homem, ofertou o próprio corpo, a própria vida, para que a gente pudesse estar aqui hoje sentado, adorando a Ele, louvando e engrandecendo o nome dEle, porque Ele é bom. E Ele chega para um homem totalmente destruído, uma pessoa que ninguém dava nada por ele, um pescadorzinho de peixe, Vitor. Talvez um homem fedorento, que vivia cheirando a peixe, para cima e para baixo, ninguém queria estar nem perto. Mas Jesus olha para ele e fala, filho, larga essa rede, vem comigo. Eu quero que você oferte algo para mim. Eu quero a sua vida. Pedro ofertou tudo o que ele tinha. O sustento da sua família, ele deixou para trás. Ele falou, vou seguir esse mestre. E no momento que todo mundo queria ir embora, Pedro olha para ele. Até Jesus queria que Pedro fosse embora também. As pessoas indo embora. Falam para Jesus, Jesus, muito dura essa palavra. Vai embora então. Mas Pedro já tinha ofertado tudo que ele tinha. Ele tinha deixado a vida dele para trás. Ele já tinha ofertado nos pés do mestre. Falou, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Não dá para voltar para trás mais não. Eu já te ofertei o que eu tinha. Eu tenho que seguir agora. E às vezes a gente tem medo de sacar 50, 20, 30, 10 reais. 5 reais que seja. Para abençoar a vida de alguém. Eu vou te contar o porquê que hoje eu dizimo e porquê que eu oferto na casa do Senhor. Porque eu tenho um sentimento de gratidão. Que eu sei que tudo que eu fizer para Deus, nada vai se comparar ao que Ele fez por mim. Só eu sei de onde Ele me tirou. E só eu sei o quanto é difícil para mim me manter na presença de Deus. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou firmado na rocha inabalável que é Ele. Eu oferto e eu dizimo na casa do Senhor. Porque um dia eu precisei de uma casa de oração dessa. Um dia eu cheguei destruído aqui, me abraçaram. E a casa só estava aberta porque alguém dizimou, porque alguém ofertou, porque alguém manteve, porque alguém patrocinou, porque alguém teve coragem e investiu na minha vida. Falou, não, eu preciso de manter essa casa aberta, porque um dia vai vir um drogado, um macumbeiro, um ladrãozinho, ele vai entrar por ali, a vida dele vai ser restaurada, a família dele vai ser transformada, então eu preciso de manter essa casa aberta aqui. É por isso que hoje eu oferto e eu dizimo na casa do Senhor. Porque eu sei que qualquer dia alguém vai entrar ali precisando de que essa casa esteja aberta. E essa casa não pode fechar. E eu sei que eu sou um contribuinte para isso. Eu não contribuo para que essas paredes estejam de pé, não. Eu contribuo para que vidas sejam resgatadas. Que as pessoas lá fora possam reconhecer que só Ele vive, só Ele reina. E só Ele vai voltar e Ele vai me levar para morar com Ele. Essa tem que ser a nossa confissão de fé. É por isso que você oferta. É por isso que você dizima. O dizimar não é só o seu dinheiro, não é só a sua oferta, é a sua gratidão. E eu creio que Deus ele tem feito muitas coisas por você todos os dias. Todos os dias eu tenho motivo para agradecer a Deus, é motivo demais. E eu sei que tudo que eu fizer não vai adiantar, não é que não vai adiantar, mas eu não vou conseguir transpassar a gratidão que eu tenho pelo que Ele fez na minha vida. Um cara que não conseguia parar de usar droga todo dia. Um dia que eu ficava sem usar droga, eu ficava feliz, Vitor. Estou caminhando para 10 anos, nunca mais usei droga. A minha droga agora chama a Bíblia Sagrada. É só isso que eu uso hoje. Ô glória! E fico feliz demais. Quase 10 anos na presença de Deus, ô glória. Deus é bom. Um cara destruído, como Pedro, ninguém dava nada por ele. Mas um dia Jesus olhou para ele e falou, Pedro, tu me ama? Falou, Senhor, tu sabes. Não, Pedro, você não está entendendo. Tu me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, faz um favor para mim. Apacenta minhas ovelhas. Um cara que ninguém dava nada, virou o pastor presidente da igreja. Você não está entendendo aonde você pode chegar quando você oferta de coração. Pedro ofertou tudo que ele tinha de coração. Jesus exaltou Pedro, que hoje a gente está falando dele. Há mais de 2000 anos atrás, esse cara viveu, nós estamos falando dele hoje. Ele fez história por causa de uma oferta.
Porque ele foi ousado, ele teve ousadia, falou, não, eu vou. Está me chamando, eu vou. Eu vou ofertar isso aqui que eu tenho, porque eu sei que ele vai me retribuir numa boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, e eu vou ser alguém na vida. Então eu gostaria que se você se colocasse de pé, pegasse a sua oferta de gratidão. Se você tem uma gratidão a Deus, se você tem algo a agradecer a Deus, Senhor, eu não posso fazer nada que vai se comparar ao que o Senhor fez por mim. Mas essa é a minha forma de gratidão aqui hoje. Eu quero ajudar essa casa a se manter aberta. Eu quero ajudar essa casa a se manter aberta porque mais pessoas, como esse que está vos falando, precisam de uma casa de oração dessa aqui aberta. Então, eu gostaria que você pegasse a sua oferta, fechasse os seus olhos e nós orássemos por essa oferta. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença. Eu quero te apresentar essas ofertas aqui, ó Pai, e que elas cheguem às suas narinas, ó Pai, como um cheiro de incenso suave. Que o Senhor as receba. Que o Senhor faça, meu Pai, transbordar na vida de cada um que aqui entendeu essa palavra. Entendeu o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Entendeu, ó Pai, que nenhuma de nossas atitudes é comparável àquilo que o Senhor tem feito por nós. E nós precisamos, de alguma forma, demonstrar gratidão ao Senhor. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que necessitam, ó Pai, de uma porta aberta, que o Senhor, meu Pai, seja esse mantenedouro, que o Senhor seja essa luz no fim do túnel. Às vezes, ó Pai, por causa dessa pandemia, tem pessoas aqui que possam estar desesperadas com as questões financeiras, que não conseguem ver uma saída, mas eu creio, ó Pai, que o Senhor é a lâmpada para os meus pés e as luzes para os nossos caminhos. E eu creio que o Senhor está aqui, ouvindo essa oração e a súplica de cada um e vendo a sinceridade que há em nossos corações. Então eu peço a Deus que o Senhor abençoe as finanças dessa igreja, que o Senhor abençoe, ó Pai, a diretoria dessa igreja, a tesouraria dessa igreja, que o Senhor, meu Pai, abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada visitante, cada pessoa, ó Pai, que está aqui hoje ofertando de bom grado, entregando a Deus aquilo que é como uma forma de gratidão ao Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa grandemente aqueles que também não têm hoje uma oferta para entregar ao Senhor, mas receba, Pai, a sinceridade do coração. E faça, Pai, com que essa pessoa, em uma próxima oportunidade, venha ter e venha conseguir abençoar essa casa. Abençoa aquele que tem um desejo, ó Pai, no seu coração de se transformar um dizimista dessa casa. Faça com que ele tenha essa atitude, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor transbordará grandemente a vida de cada um aqui. Essa é a oração que eu faço. E eu faço ela no nome de Jesus. Amém. Bate palma, não bate palma não, senão você vai ter que guardar a sua oferta no bolso. Se você bater palma, você tem que guardar a oferta no bolso. Oferta aí com alegria. Quero chamar o Gu aqui para a gente louvar alguma coisa aqui. Não. A pastora me colocou nessa dificuldade.
Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor novamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé para adorar o nome daquele que é digno? Glória a Deus. Deus proveu fogo e é o sacrifício. Deus proveu Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus proveu fogo, eu sacrifício. Eu um sacrifício sou. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, 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 Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar e derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar e derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, enche-me até transbordar e derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me e derrama sua glória, derrama sua glória. Ô, glória. Bate palma para Jesus, irmão. E som, glória a Deus. Meus irmãos, tomem os vossos assentos no nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia Sagrada em Atos capítulo de número 2, versos de número 40
Eu quero ler com vocês 4 textos bíblicos. Eu vou ler 3 textos bíblicos com vocês. Eu quero começar em Atos, capítulo de número 2. Todo mundo encontrou? Atos, capítulo de número 2. Você também que nos acompanha pela internet, a paz seja convosco, em nome de Jesus. Atos, capítulo 2, eu quero que vocês abram também comigo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versos 13. Aonde nós damos a bênção apostólica todos os cultos, né? 2 Coríntios 13, 13. E nós também abriremos na primeira epístola de João, capítulo 1, versos de número 3. Amém? O povo aqui gosta de Bíblia, então combina tudo aqui, né? Que é bênção do Senhor. Quantos encontraram Atos, capítulo de número 2, versos de número 42? Todo mundo? Glória a Deus. Então diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na diga comigo, e na comunhão. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versos de número 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, versos de número 3. Quantos encontraram, digam graças a Deus. O texto bíblico diz, primeira epístola de João, capítulo 1, versos 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Curve tua cabeça, vamos orar nessa noite. Pai, acabamos de fazer a leitura do texto sagrado e eu quero orar nesse momento. Primeiramente eu queria orar pelos ouvintes da palavra do Senhor. Pai, ilumine-os, ó Senhor, com uma revelação, e entendemos que revelação é descortinar, Pai. Que o Senhor possa nessa noite trazer revelações profundas da Tua palavra, Senhor da glória, iluminando o entendimento dos Teus servos, Senhor. Os irmãos que estão aqui presentes, os também que nos acompanham pelas redes sociais. Pai, que esta palavra vá e produza o resultado para o qual nós estamos enviando. E peço ao Senhor também que possa usar-me nesta hora, Senhor, dando-me também, ó Deus, a ousadia, a intrepidez e também, Senhor, o direcionamento do Teu Espírito. Usa a minha vida uma vez mais, a oração que fazemos, a fazemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quantos pode dar um glória a Deus, a Jesus? Amém. Porque a Ele merece a honra, a glória e todo o louvor. Meus irmãos, hoje pela manhã, eu estou desde manhã cedo, desde as 10 da manhã, vamos dizer assim, estudando. Deu 5 da tarde, eu fui tomar um banho para poder vir para o culto, né? Eu tomo banho rápido, né, irmão? As mulheres são mais demoradas do que os homens, né? Mas o homem é mais rápido, mais objetivo, né? As mulheres já começam a olhar com o olhar, calma mulherada, tem mais mulher aqui hoje, eu amo vocês. E estamos aqui no culto, adorando ao Senhor. E no estudo deste texto bíblico, eu peguei alguns livros, Rafael, hoje para estudar, e eu peguei um livro de Kenneth Bailey falando sobre parábolas, e peguei outro livro também sobre parábolas, e eu tinha uma ideia de falar um pouquinho sobre a mordomia cristã. E eu não sei no que me deu hoje, parecia que eu estava entendendo que mordomia cristã era a mesma coisa de comunhão, koinonia. E eu peguei livros sobre koinonia e livros sobre a mordomia cristã. O que seria a mordomia cristã? É Deus dar a você alguns talentos e te dá liberdade para exercer esses talentos. Ele se ausenta e deixa você comandar essa casa. Vai chegar um dia que ele vai pedir conta da sua mordomia, né? É como você administra tanto sua casa, administra os seus bens, como você governa os seus filhos, ou você acha que um dia você não vai prestar conta do que Deus colocou nas suas mãos? Isso, dentro do contexto evangélico cristão, é denominado de mordomia cristã. E aí nós temos inúmeros textos falando sobre isso. E quando a gente fala de koinonia, que é a palavra grega para comunhão, né? A comunhão cristã.
Eu não sei se você gosta muito de se relacionar com pessoas, né? Eu queria que você já fizesse uma reflexão. Quantas pessoas você já bloqueou no WhatsApp durante a tua vida? Quantas pessoas você já excluiu? Eu bloqueei um ontem, no Facebook ontem. Eu bloqueei, aquele eu precisava bloquear. Mas assim, quantas pessoas a gente já bloqueou no Face também? Quantas pessoas a gente já acabou deixando de ter a comunhão? E hoje eu quero trabalhar um pouquinho sobre a comunhão cristã. Quem está comigo, diga glória a Deus. E na minha, no pequeno conhecimento que a gente acaba obtendo das Escrituras Sagradas, eu entendia que a comunhão de fato deveria ser sempre com os irmãos. Mas no estudo hoje, nos livros de teologia, nos livros peguei o léxico para entender o termo koinonia, aí entendemos que a comunhão ela vai mais além, não é só ter comunhão com esse irmão que está do seu lado. A comunhão vai mais além, por isso que eu li 3 textos bíblicos, porque a Bíblia nos chama a ter comunhão com a Trindade, ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E além disso, ela também nos exorta a ter comunhão com esse irmão que está do seu lado, que muitas das vezes nós acabamos suportando. Quem não suporta pessoas aí, irmão? Tem gente que você suporta. É bíblico isso, suportar uns aos outros em amor. Tem um que você quer estar mais do lado, tem um que você fala, irmão, aquele ali eu tenho que orar por ele, porque ele é só o sangue do Cordeiro. Mas nós estamos aqui num culto e vamos aprender um pouquinho. Encontrando dentro da Bíblia Sagrada, nesse estudo intenso que eu tive hoje da comunhão, eu encontrei um texto em Hebreus, Rafaela, capítulo 13, versos 16, que diz: não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Parece que dá uma ideia que comunhão você tem que ter uma ideia de sacrifício, de uma constante busca. E li um texto para vocês hoje, que está em Atos dos Apóstolos 2, que a igreja primitiva, ela perseverava na comunhão. Coisas que a gente acaba não tendo e vendo nos dias de hoje. E eu quero primeiramente definir alguns termos, para que entendamos um pouco mais o que é a comunhão. O que é essa koinonia? Primeira palavra que a gente encontra é uma palavra no grego chamado koinos. Diga comigo, koinos. Muito fraco, koinos. E o que seria o koinos? É relativo a ter participação com outra pessoa numa propriedade ou num relacionamento que implica interesse mútuo, ou seja, comum, algo que é compartilhado. Você vai entender. Olha que diz Tito, capítulo 1, versos 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, ou seja, graça e misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a fé comum é uma fé compartilhada, é uma fé mútua, é um interesse mútuo. E aí é a ideia de koinos. Outra palavra também que tem uma ideia de compartilhar, de comunhão, é a palavra koinonel. Diga comigo, koinonel. O que significa isso, pastor? Compartilhar. Diga comigo, compartilhar. E compartilhar o quê? Aquilo que se tem, com a implicação, com algum tipo de participação conjunta e interesse mútuo. Lendo um texto que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, verso 6, Paulo diz que a igreja que está sendo instruída deve repartir com aquele que o instrui os seus bens. E o compartilhar tem uma ideia de interesse mútuo, tanto para o irmão como para a igreja. Então essa é a ideia do texto koinonel. Gálatas capítulo 6. E aí nós temos a koinonia. Diga comigo, koinonia. Muito fraco, koinonia. E o que seria a koinonia? É um termo grego também, que diz assim, uma associação envolvendo relacionamento e envolvimento mútuo, bastante chegado. Associação chegada, comunhão. Então a koinonia tem uma ideia de envolvimento, de relacionamento, envolvimento com bastante chegado, com uma coisa muito, como fala, potencializada, uma ideia de comunhão, de associação, de se associar, de ter uma ideia de sócio. Quando você encontra
um texto bíblico no Evangelho de Lucas, porque nos Evangelhos nós não encontramos a palavra koinonia. A palavra koinonia você encontrará nos escritos paulinos, ela aparece 18 vezes no Novo Testamento, mas nas epístolas a encontramos em Hebreus, em Paulo, 13 vezes aparece koinonia. Já nos Evangelhos não temos essa palavra koinonia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Vocês vão entender, eu preciso definir o termo para você entender o que significa, para eu começar a pregar. Então, essa ideia de koinonia, você encontra uma ideia de ser sócio. Porque a Bíblia diz que, se não me falha a memória, é João que é sócio de Pedro. Se não me falha a memória aqui, posso estar enganado, os pregadores me ajudem aqui. E diz o texto que eles eram sócios. E a ideia de sócio é uma ideia de koinonia, uma ideia de koinos, né, de koinonel, essa ideia de associar-se. Olha que coisa interessante. Mas aí a pergunta que não quer calar, com quem nós devemos ter comunhão? Diga comigo, com quem devemos ter comunhão? Olhando para a Bíblia Sagrada, eu encontrei algumas pessoas que nós devemos ter comunhão. E nós vamos caminhar com ela aqui nesse texto bíblico. Então, a primeira pessoa que eu encontrei na Bíblia Sagrada que nós devemos ter comunhão é com Deus. Diga comigo, Deus, a primeira pessoa que eu preciso ter comunhão. Deus tem que ser tratado como uma pessoa, porque Deus tem atributos de uma pessoa. Deus tem sentimento, Deus tem vontade. E quando estudamos na teontologia, quando estudamos a teologia, que teologia nada mais é do que estudar sobre Deus. E na matéria de Deus, na teontologia, a gente aprende atributos de Deus. Deus tem atributos comunicáveis, que é atributos que Ele comunica a nós, que é o amor. Deus comunica a sua beneficência, a sua misericórdia, a sua justiça. São atributos na teologia que são comunicáveis. Já existem atributos que são incomunicáveis, que é a onipotência de Deus, a sua onipresença, a sua onisciência, que são atributos de um ser divino, tá? E isso você vai aprender na teologia. Hoje aqui, dentro dessa proposta, a primeira pessoa que eu tenho que ter comunhão é com Deus. Eu queria, para ficar bem mais embasado, eu quero que você abra comigo na primeira epístola de João que lemos, porque é lá que eu extraí esse texto bíblico. Nós estamos pregando hoje um sermão temático. Estou caminhando em cima desse tema, né, da comunhão cristã. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Você que está comigo na internet aí, permaneça comigo. Deus tem uma palavra com você. Tenta ver se no final dessa pregação você tem comunhão com Deus, ou com o Filho, ou com o Espírito, ou com a igreja. Que se não tiver comunhão com nenhum dos quatro, aceita Jesus aonde você estiver. Aleluia. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1. Olha que diz o texto: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai. Eu quero parar aqui, diga comigo, comunhão com o Pai. Olha para mim para vocês entenderem o que João está querendo dizer. O João está dizendo que não basta dizer que você possui comunhão com Deus. Você precisa andar como Ele andou. Porque tem gente que, com aquele discurso bonito dizendo, não, eu ando com Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu sirvo a Deus, a minha vida é uma vida de santidade. Mas quando você olha para a vida da pessoa, a pessoa não tem nenhuma comunhão. Olha, é complicado, eu vou falar, porque é importante dizer essas coisas, porque nós estávamos nas redes sociais, fizemos a divulgação de um culto, e uma pessoa fez uma publicação totalmente equivocada lá, né? Uma publicação falando mal da nossa pessoa, e a gente conhece um pouco dessa história dessa pessoa. E aí a gente fica calculando, eu falei, por que ele está falando mal? E eu fui ali de maneira muito sábia, olhei pela vida daquela pessoa, falei assim, olha, eu vou orar por você, e só se defende quem não tem advogado. Eu tenho um advogado e possuo também um bom testemunho, que falará pela minha pessoa. Mas na hora eu falei, eu vou excluir essa publicação, porque eu acho que vai estar dando margem, não vale a pena. Removi a publicação, e quem fez a crítica foi um pastor. Diga comigo, um pastor.
pastor esse que aí eu acabei falando para um amigo meu, Marilson, falei, Marilson, olha que o Marilson conhece a pessoa. E é bom expor, porque é importante entender isso. Aí encontrou esse camarada que fez uma menção da minha pessoa, fumando, estou falando de pastor, fumando no escadão, e o Marilson já deu um enquadro, e aí, irmão, o que você está falando do pastor lá, e conversou com ele, falou, eu vou me retratar, que não sei o quê. Aí você para analisar, olha quem é que está fazendo uma crítica sua, querendo que você ande na luz, está lançando palavra, querendo te exortar, mas a exortação não vale para a pessoa, quem está conseguindo entender? E o texto está deixando claro, não basta você dizer que você tem comunhão, você tem que andar como ele andou. Então tem muita gente dizendo que tem comunhão com Deus, mas o texto afirma, está na treva. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus. E aí, Deus não é trevas, antes luz. E aí para João, ele trabalha uma ideia, em que aspecto? Para João, quando não andamos conforme ele andou, nós erramos em algumas coisas, e ele dá tais características. Olha que o texto diz, que nós andamos nas trevas, somos mentirosos, não praticamos a verdade, e nós odiamos os irmãos. Ele dá aqui no mínimo 4 características. Quanto? 4. E quero fazer uma aplicação dessa palavra. Quantos não expressam que amam a Deus, mas vivem como se ele não existisse? Porque no estudo de comunhão, Kaique, eu achei que, na minha, como fala, pequena sabedoria, eu achei que a comunhão, o assunto tratado seria mais na comunhão com as pessoas, mas não. A Bíblia te exorta a ter maior comunhão com Deus. E como nós obtemos essa comunhão com Deus? Andando como ele andou. E como ele andou? Está nas Escrituras Sagradas. Olha que Tito diz na sua epístola. Tito, no caso, Paulo escrevendo a Tito, diz o seguinte, ó. Título, capítulo 1, versos 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessa que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então tem muitas pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas as atitudes dessas pessoas negam que o conhecem. É por isso que tem um livro, que eu gosto muito daquele livro, que diz o seguinte, o tema do livro é O Cristão Ateu. E o subtítulo é crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Porque tem muita gente com aquela ideia de que tem uma comunhão com Deus, que serve a Deus, que é perito em Deus. Hoje tem faculdade que tem gente que é bacharel em divindade, doutor em divindade hoje, dá para ser hoje. Entendeu? Conhecer Deus na sua totalidade. Mas você olha para a vida da pessoa, você vai encontrar até na história da igreja, pastores, doutores em teologia, mas só não eram convertidos, entendeu? Conheciam a Bíblia de capa a capa, mas só não tinha conhecimento e não tinha comunhão com Deus Todo-Poderoso. A maior experiência das nossas vidas, meu amado irmão, é quando a gente abre o nosso coração para Jesus, deixa Ele entrar, transformar a nossa alma, transformar a nossa vida e desfrutar de uma plena comunhão. E comunhão tem uma ideia de um relacionamento, não é relacionamento dentro da igreja, porque ser crente aqui dentro é muito fácil. Eu estou falando de ter relacionamento com Ele quando alguém te chamar no WhatsApp, quando alguém te fizer uma proposta, quando passar aquela moça com aquela mini saia, quando passar aquele rapaz sem camisa, aí você fala, não, eu tenho comunhão com Ele, assim como José, que estava sendo maltratado pelos seus irmãos, estava sendo vendido, e ele estava, quem sabe, tendo um período de ascensão. Veio aquela esposa de Potifar, querendo ter um relacionamento com ele. Ele falou, eu não posso ter relacionamento com você, porque eu já tenho um relacionamento com o Pai Todo-Poderoso, e eu não posso quebrar essa aliança. Essa é a ideia de ter comunhão com Deus. Eu já falei para todo mundo, irmão, se for para dar trabalho, eu vou pegar o cavaco e vou voltar para o mundo. Porque se está dentro da igreja, tem uma ideia de ter comunhão. Tem que ter comunhão. E vale lembrar que quando eu aceitei Jesus, eu tinha algumas fraquezas.
Hoje eu tenho 15 anos que sirvo a Deus. A fé que eu tenho hoje, eu demorei 15 anos para desenvolver. Você que é novo convertido, você não pode ter a mesma fé que eu tenho. A não ser que você seja uma pessoa com muita busca, você pode até alcançar algumas coisas, mas há um tempo para você chegar numa maturidade. O que você precisa é se entregar. A palavra do Senhor diz que você precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É por isso que o texto diz que eles perseveravam na comunhão. Hoje o discurso está totalmente fora da prática. A pessoa diz algo, mas faz outro. Então o João dá algumas características. Ele diz o seguinte, em 1 João capítulo 1, pedi para você abrir. Então ele diz o seguinte, se a pessoa diz que tem comunhão, verso 5, 1:5. Se a pessoa diz que tem comunhão, verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, o que acontece? Mentiu. Como você pode dizer que tem comunhão com ele e está andando nas... Andar, peripatel no grego. Você está conseguindo entender? Eu estou falando que tenho comunhão, mas eu estou andando nas trevas. E quem anda na treva está mentindo, não pratica a verdade. Ele está dando algumas características. Na verdade, quem anda nas trevas não exerce comunhão com Deus, antes com Satanás. Diga comigo, com o diabo. Não fica com medo de citar o nome dele. Só tem medo de citar o nome quem anda com ele. Porque se você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o texto diz que ele foge de você. Pois em Deus não há trevas, antes luz. Livro do Gênesis, Bereshit. Quando Deus foi criar, Deus disse, haja luz. E houve luz. E Deus deu uma olhada para a luz e falou, eu achei você boa. Vou fazer separação entre as trevas e a luz. Deus fez separação entre trevas e luz. Como um servo de Deus que nasceu de novo, que tem o Espírito de Deus habitando dentro dele, tem desejo de andar em treva. E quem está andando na treva, a treva se cegou os olhos e não sabe para onde você vai. Agora, nós que estamos na luz, querido irmão, como dizia Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, com o rosto descoberto, nós refletimos a glória do Senhor todos os dias e vamos transformados de glória em glória. Então há uma diferença entre treva e luz. Como um cristão pode andar nas trevas e dizer que possui comunhão com Deus? Olha que Paulo escrevendo aos Coríntios na sua segunda epístola. Ele diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem entre a luz e as... Que comunhão, que coinonia tem entre treva e a luz? Eu não estou dizendo, meu amado irmão, que você não pode ir numa festa de família. A minha família, da parte da minha esposa, não é evangélica na sua maioria. Quem sabe 20% ou 10%. Mas a gente vai ter lá, vamos participar com eles. Está em família, mas eu entro como homem de Deus e tenho que sair como homem de Deus. As pessoas têm que olhar para mim. A palavra do Senhor diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito eu estar com eles ali, mas não é lícito eu ficar cantando as músicas do mundo. Não é lícito eu beber cerveja. Não é lícito eu fazer coisas que desagradam ao Senhor. Quando Levi se converteu, o apóstolo, diz o texto que a primeira coisa que ele fez foi fazer uma festa. E ele fez uma festa, só chamou publicano e chamou Jesus. E foi uma festa muito abençoada. Hoje os cristãos parece que ele quer sair do mundo. Não dá para sair do mundo, mas a gente pode ser luz aonde a gente for. No sermão da montanha, no sermão do monte, Jesus falou, vocês é o sal dessa terra e vocês é a luz desse mundo. E luz você não coloca no lugar baixo, luz você coloca no lugar alto, para que todo mundo possa enxergar. Por onde você passa, você tem que ser luz. É luz na faculdade, luz no seu trabalho, luz na sua casa, luz na sua rua. Por onde você passa? Por que eu sou luz? Porque eu tenho comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, meu amado irmão, está andando na luz e não nas trevas. E alguém traz uma toalha aqui, que não vou passar a toalha com álcool. Se tiver toalha, se não tiver, a gente vai pregar na unção hoje. Aleluia. Glória a Deus. Mas o maior exemplo de um cristão que anda nas trevas, eu vou te mostrar. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, fique esperto. Agora você vai identificar se você está na treva ou está na luz.
Porque tem muita gente que está falando que tem comunhão, mas eu vou mostrar aqui. O maior exemplo de que um cristão às vezes pode estar na treva é porque ele odeia a pessoa que pode estar do lado dele. Eu acho que não veio ninguém que odeia aqui, não veio não. Tem alguém que você está bloqueado aí? Aí você fala, pastor, você bloqueou um ontem. Tem mal que a gente tem que cortar pela raiz, né, irmão? Mas orei pela pessoa. E tem um coração aberto para uma conversa, para um diálogo. Olha que diz 1 João capítulo, dentro do texto, estou na Bíblia. Capítulo 2, versos de número 9. Não fica chateado com os escritos de João. O apóstolo do amor, ele amava, enfatizava o amor ágape. Foi o único que ficou na hora que todo mundo fugiu, foi o único que estava lá. Olha o que ele diz, no capítulo 2, versos 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em... Meu Deus do céu. Tem gente dizendo, eu estou na luz, mas fica irritando os irmãos. Mandando no WhatsApp, nos status da vida, no Facebook. Aí você olha que a pessoa fez uma publicação lá, 12:50. Aí você falou, não, essa foi para mim. 12:52, ela já manda outra. E tem uns ainda que curte ainda. Só, vou curtir para saber que ela mandou para mim. Olha Deus falando aqui hoje. Irmão, acaba o ano, se for fazer um balanço da vida, pastora Lídia, só estava na sala pastoral resolvendo o problema de picuinha. Porque citaram o meu nome, irmão. Quem está trabalhando para Jesus não tem tempo para se embaraçar com coisas dessa vida. Porque, meu amado irmão, nós estamos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A gente não tem tempo. Quem foi chamado para trabalhar no exército não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Mas estão falando de mim, irmão. Se você, como diz o provérbio chinês, se todas as vezes você deres ouvido ao latido do cão, você nunca chega ao final da estrada. Deixa o cachorro latir. Irmão, se eu fosse ouvir todo mundo que me criticou, eu não estaria pregando aqui hoje. Disseram para não me fazer teologia, me disseram que eu não era pastor, me disseram que eu não tinha chamada, que Deus não me ia me dar igreja, que eu era um pagodeiro metido. Estou aqui hoje pastoreando uma igreja, e essa igreja vai expandir, e eu não estou ligando porque estão dizendo, eu estou olhando para o que Deus falou sobre a minha pessoa, e Ele diz, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, te consagrei, te dei as nações por profeta. Eu prefiro ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz de Satanás e de pessoas que estão na carne. Quem está preparado para ouvir a voz de Deus? Deus já falou que está com você, Deus te falou que te chamou, então para de dar ouvido a pessoas erradas e começa a ter comunhão com Deus, porque Ele quer ter relacionamento com você, diz o Senhor dos Exércitos. É a palavra que está nos dizendo isso, irmão. E olha, o verbo para aborrecer no grego, misel, ter forte, preste atenção, ter forte antipatia, com a implicação de aversão e hostilidade, odiar, detestar. Termo para ódio envolve expressões idiomáticas como exemplo, matar dentro do coração ou cuspir em alguém dentro do coração. Essa é a ideia de ódio. A ideia de ódio no hebraico tem uma ideia de você pegar uma flecha, um arco, melhor dizendo, e puxar. Quando você puxa, você tem um objetivo, acertar o quê? O alvo. E o que é o ódio? Ódio é um veneno que você toma esperando a morte das pessoas. Isso é o ódio. Você toma o veneno querendo que as pessoas morrem. Mas o irmão me fez mal. Irmão, quando a gente estava no mundo, a gente ia resolver mesmo, irmão. A gente ia para cima, a gente arrumava, fazia e acontecia quando eu estava no mundo. Mas agora eu me entreguei a minha vida para Jesus e Ele me comprou por um alto preço. Eu não sou mais senhor da minha vida, Ele é o Quírios da minha vida. Ele é o Senhor e eu obedeço. E o servo do Senhor não convém contender. Ele tem que ser apto para ensinar. Ele tem que ser sofredor, seguindo as suas pisaduras.
porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, disseram para ele: você não é o filho de Deus? Então desce daí. Jesus poderia chamar uma legião de anjos, mas disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão dizendo. E ele disse: tetelestai, está consumado. Meu amado irmão, se você é servo de Deus, você tem que ir para o joelho, você tem que ir para a oração, e você tem que seguir a palavra que te ensina a perdoar. Como um servo de Deus pode odiar o irmão? Tem irmão que é chamão. Eu gostei, Renato e Cristiano falando sobre, eu gosto dos dois, né? Ele, para casais, ele é terrível. Eu falei: Sueli, vou aplicar isso na Ágape. Ele ouviu, irmão Ju, Silene, ele ouviu um casal um conversando com o outro, e cada um ali debatendo. Aí na hora de ele dar o diagnóstico, ele falou: meu, vocês dois é chato. Vocês é muito chato, meu. Eu falei: olha, eu vou aplicar isso na igreja, porque tem hora que a vontade de falar isso, irmão. Você é chato, meu, para de ser chato. Desculpa, pastor. Olha para o irmão que está no céu e fala assim: irmão, você é chato. Você conhece alguém chata dentro da igreja? Você conhece? Porque eu conheço umas meia dúzia, irmão. Gente chata. Aí não vem pro culto hoje, quem sabe, né? Tá aí. Olha aí. Não é o Mike não, o Mike é de Deus. Irmão, eu sei que tem gente chata, irmão. Eu sei que às vezes o pastor é chato também. Você acha que não? O pastor é chato, meu. Às vezes o pastor não dá nem a paz do Senhor e já fala: irmão, vem cá. Eu falo: pastor, pai do Senhor, chamando a gente a fazer as coisas. Eu sei que eu sou assim, eu vou melhorar, eu acho. Irmão, mas não é motivo, gente. Tá entendendo? A gente precisa ter comunhão com os irmãos. Eu vou falar ainda dos irmãos. Eu estou dizendo que um exemplo de quem não tem comunhão com Deus e está na treva é porque aborrece o irmão. E o que é aborrecer? É matar dentro do coração. Desejo é isso. É cuspir na pessoa, mas dentro do coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus conhece o teu coração. Tem gente que te abraça e fala: te amo, ama nada. Aquelas unhas de tamanduá. É tamanduá que tem unha? Não sei se é tamanduá, mas irmão, é louco solitário. Tem muita gente que fala: tamo junto. Nada. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15 que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e contempla os maus e contempla os bons. E eu encerro com uma palavra que está em Efésios: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Só quem foi perdoado em Cristo aí deve também perdoar os irmãos chatos da congregação. Perdoa esses irmãos chatos que precisamos suportar, e que suportar querem. Não tem para onde correr. Tá vendo, Naldinho? Servo de Deus. Outra coisa que caracteriza que nós não temos comunhão com Deus, diga comigo: mentira. Mentira ou omissão? É o crente que quer pecar e fala: não menti, eu omiti. Eu não menti, eu omiti. Mas quem mente e quem omite, caixão e vela preta para ele. E deixa eu colocar esse pano aqui, que daqui a pouco eu vou passar. Já passei? Passei o pano com álcool, irmãos. Eu quero assistir a live para ver se eu passei mesmo. Passei? Então vou usar também, só por causa disso agora, sou bravo. Melhor mesmo que mata toda a bactéria, né, irmão? Fica aqui, a toalhinha com os pregadores. Isso para aí. Carvalho Júnior usa muito a toalhinha. Mentindo. Todos sabem que o pai da mentira é quem? Alguém quer ser a mãe? Como pode cometer tais coisas, sabendo que o pai da mentira é o diabo? E o texto transmite a ideia de que a pessoa sabe que está em treva, mas prefere mentir e dizer que possui comunhão com Deus. Quantas pessoas... A Bíblia... como você pode... O que aconteceu com Pedro? O Pedro Paulo diz isso em Gálatas capítulo 2. O Pedro está sentado. Está sentado. Eu ia sair para lá, mas eu lembrei que está fixo aqui. O Pedro está sentado com um monte de gentios. Quem é os gentios? Pessoas que não eram judeus, que não tinham práticas religiosas, que não esperavam o Messias, viviam em práticas fora dos padrões. E o Pedro, Paulo está pregando em Antioquia, né? E está ali naquela região da Galácia, que é um composto de igrejas, e Paulo está ali
com Pedro, mas quando chegou os apóstolos, o Pedro ficou com vergonha e saiu do meio da roda. Sabe, os gentios não eram cristãos de verdade. Eles entregaram a vida para o Senhor, estavam começando a largar aqueles vícios, por isso que Paulo escreve muitas cartas, instruindo eles, mas o Pedro se sentiu, falou, se os judeus me vê que eram os apóstolos, que era Tiago, era toda aquela patotinha, me vê assentado com eles aqui, vão me julgar. Aí o Pedro se retirou. Aí o Paulo falou assim, quando eu vi que a verdade do evangelho estava caindo em descrédito, eu olhei para Pedro e falei, Pedro, se você vive como gentil, por que você quer obrigar os gentios a viver como judeus, se você vive como eles? Resumo da história, se você vive como ímpio, como você quer obrigar ele a viver como crente se você tem uma vida de pessoa ímpia? Sabe, gente querendo te exortar, mas você não pode fazer isso, mas está fazendo coisa pior que você. E quando a gente tem essa ideia de falar que nós, irmão, se você está errado, diga que você está errado. O maior erro de pessoa, olha para a minha igreja agora, vou falar uma coisa para você. Nunca minta para a sua liderança. Nunca minta. Se você estiver no pior pecado da sua esfera, fala, pastor, eu falhei. É ali que vai acontecer a sua restituição. Deus vai levantar você de verdade. Agora não diga para um homem de Deus que você está bem, não estando bem. Porque eu conheço alguns que mentiram para mim, até hoje não se levantou. Eu me lembro de um jovem, irmãos. Esse jovem estava pegando todas as meninas da igreja. Ele não era tão bonito assim não, mas ele tinha uma lábia. E aí, ele liderava demais, Rafael. Ele era top das galáxias. Ele arrebentava, levava muita gente na... Sabe aquela pessoa com a capacidade de liderança, de influenciar? Aí nós fomos conversar com ele. Pastorzão, isso é calúnia. Estou fazendo um bom trabalho para Jesus. E a gente fala, mano, eu acho que é verdade mesmo. Sabe aquela pessoa que te convence? Você fala, meu Deus, será que tá todo mundo errado, só ele certo? Aí ali a gente conversando com ele e tal, irmão, e a gente pegou e foi no mínimo 4, 5 meninas. Teve uma que na época ele chegou até ter relações com ela. E ela estava orando para ir trabalhar como serva no encontro. Sabe o que ele disse para ela? Agora você não vai mais poder trabalhar, você está em pecado. Depois de consumar o ato. Olha, cara maligno. A irmã também não era de... também sou sangue. Mas vamos voltar aqui. Aí, a gente só culpa ele, né? E as meninas, ninguém faz nada obrigado, né, irmão? Não pode ter certeza. Mas vamos pra cá. Aí nós vamos conversar com ele. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. A Bíblia, eu falei para ele assim, ó. A Bíblia tem inúmeras bênçãos e tem inúmeras maldições aqui. Eu olho para você agora. Se você estiver falando a mentira, todas as maldições que estão nesse texto eu quero profetizar sobre a tua vida. Mas se você estiver falando a verdade, as bênçãos que estão aqui vai sobre você. Você está em pecado? Eu não estou em pecado, pastor. Quando ele falou isso, eu falei, varão, você está com o pé no inferno. Aí a lágrima dele veio. Ele falou, me ajuda, pastor. Aí já. Esse dia eu perguntei onde está. Porque mentiu para líder? Jovem, para falar a verdade, irmão, você tem que ir no psicológico. E ele fala, eu não. Mas a gente já foi jovem, irmão. E a proposta quando o líder conversa com você não é o seu mal, é o seu bem. É mostrar para você, irmão, se você fez alguma coisa, confessa a Jesus, abra o seu coração, mas diga a verdade. Por quê? Porque a gente não pode compactuar com o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Nós estamos tendo comunhão com Deus, e quem tem comunhão com Deus está na luz, e quem está na luz, fala a verdade e pratica a verdade, doa quem doer. Eu falo sempre para o Samuel, se você errar, filho, fala para mim a verdade, não mente não. Eles ficam com medo de apanhar, eles mentem. Hoje eu falei, Nicolas, cadê sua bicicleta? Ele falou, eu não fui com a bicicleta para a rua. E estava na rua a bicicleta. Ele me convenceu. Eu falei, cadê a bicicleta? Ele falou, está aqui em cima. E não estava, estava na rua. 5 anos a criança, isso chama semente de Adão nele, pecador. Eu falei, cadê sua roupa? Deixou a roupa assim, né, irmão? Só a camiseta, né? Não estava pelado na rua. As crianças, irmão, mentindo, se criança mente, imagina os adultos.
As irmãs falaram, pastor, eu já cresci, não estou mentindo mais não. Mas Deus sabe de todas as coisas. A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 1, 22. E o horário foi, eu falei só da primeira comunhão, né? Eu tenho que melhorar, Lídia. Tem 3 comunhão para me falar e eu falei de uma. Diz o texto bíblico em Tiago, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla o seu rosto no espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A segunda pessoa que nós precisamos ter comunhão, diga comigo, Jesus Cristo. Abra comigo no texto de 1 Coríntios 1, versos 9. Eu vou dar uma acelerada aqui. Quem está comigo na palavra, diga glória a Deus. Gente, eu passei esse negócio mesmo? Deus é bom. Vocês é bênção do Senhor. Segunda pessoa, olha que diz 1:9 de 1 Coríntios. Fiel é Deus que foste, pela qual foste chamado, para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso. O texto diz que nós fomos chamados para participar da comunhão com o Filho de Deus. E só podemos honrar o Pai se a gente honrar o Filho. Como diz o texto lá em 1 João 2, 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Porventura, olha que diz o texto em 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque todos, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O que o Paulo está querendo trabalhar? Tenta imaginar uma igreja de gentios que participava da comunhão da ceia, mas participava da comunhão dos ídolos. Tenta imaginar você, fala que serve a Deus, mas tem um santinho lá na sua casa lá para pedir as preces. Eu conheço alguns evangélicos, irmão. Eu conheço evangélicos que até hoje, batizado, tomam ceia e fumam. Eu preguei, baseado no livro de Timothy Keller, Deuses Falsos, eu falei um pouquinho sobre. Porque outrora, o que eram as divindades? Existia um Deus da fertilidade, existia o Deus da guerra, existia deuses imorais, deuses com tudo que você imaginar. Mas esses deuses acabou? Não acabou não. Hoje acontece do mesmo jeito, porque hoje tem pessoas que sacrificam a família em prol do trabalho. Não deixam de sacrificar. Acaba sendo o trabalho um Deus para ela. Que ela trabalha demais e ela não tem tempo nem para a família. E se não tem tempo para a família, não vai ter tempo para Deus. Não deixa de ser um Deus. Então como você pode ter comunhão com a mesa do Senhor e com a mesa dos ídolos? Pessoas que às vezes têm comunhão com Deus, mas está na prática da pornografia. Tem comunhão com Deus, mas está na prática da libertinagem. Tem comunhão com Deus, mas de vez em quando lança um palavrão. Mas Deus está vendo, irmão. Seu esposo vê, sua esposa, seus filhos estão observando. Então ter comunhão com Deus, já falamos, mas precisamos ter comunhão com o seu filho. E aí eu encontrei, dentro da palavra de Deus, uma história que eu acho que ela é pertinente para hoje. Que era aquele grupo de pessoas que foram levados para Samaria. E de Samaria trouxeram pessoas para morar, não de outros países, para morar em Samaria. E nesse habitar na cidade de Samaria, eles levantaram altares a outros deuses. E Deus mandou leões. E os leões começaram a matar famílias, começou a devorar pessoas. E eles disseram, não sei o costume do Deus da terra. Buscaram um sacerdote, o sacerdote falou, você tem que levantar o altar, você tem que fazer o sacrifício. Sabe o que eles fizeram? Começaram a cultuar a Deus. E Deus parou de mandar os mas eles serviam as imagens de escultura. Então, ele só levantou o altar de sacrifício para se livrar dos leões. É o que acontece nos dias de hoje. Tem gente que só vem para a igreja para se livrar dos leões da vida.
leão da enfermidade, leão do desemprego, mas ainda continua servindo os deuses que a Bíblia chama de demônio. A palavra do Senhor diz em Salmo, se não me falha a memória, é o 115, que nós servimos a um Deus vivo. O nosso Deus é vivo, porque tem ídolo, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem perna, mas não anda, tem nariz, mas não cheira. Nós servimos um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que nele nós nos movemos e existimos. É nele o Todo-Poderoso, que diz o Salmos 19, que dos céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Salmos 24 diz: minha é a terra, minha plenitude, o mundo e as pessoas que nele habitam. Deus é aquele que se curva para ver os moradores da terra, o Todo-Poderoso que habita numa luz inacessível, conforme Paulo em 1 Timóteo capítulo número 6, e ele está aqui dizendo para você: eu quero ter comunhão com você, e a comunhão que eu quero ter com você é uma comunhão intensa. Você vai ter comunhão comigo, com o meu Filho e com o Espírito Santo da verdade. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Epístola 5:9, ele disse: já por carta vos escrevi, não vos associeis com essas pessoas. Aí ele fala assim: eu não estou dizendo que é para vocês sair do mundo, está no texto. Isso não quero dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que ele está falando? Mas agora eu escrevo que não vos associeis com aquele que se diz irmão. For devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com ele não comais. Porque ele falou assim: não vos associeis com o que se prostitui. Ele está falando, se eu for falar isso, a gente vai ter que sair do mundo, que só tem gente se prostituindo. Eu estou falando é com crente. Eu estou falando com aquele que fala que é servo de Deus e é um beberrão, é um pilantra, é um estelionatário. Não leva para sua casa, não anda com pessoa desse nível. Você tem que andar com o homem de Deus, você tem que andar com o servo de Deus. A gente deve exortar essas pessoas, falar da verdade, mas se ele não quer, diz Tito, ao homem herege, depois de 2, 3 a demonstração, evita, irmão. Tem gente que não quer ter comunhão. Eu quero ter comunhão com gente que quer ter comunhão com Jesus. Sabe aquele irmão que fala: onde você está? Vamos para o monte buscar, vamos fazer uma campanha no monte, vamos fazer uma campanha de madrugada, vamos na igreja, tem culto na sua? Não, vamos na igreja do irmão, porque a gente vai ter comunhão com todas as igrejas, com todo mundo, porque nós fomos chamados para comunhão. Isto é o servo de Deus e a serva de Deus. A terceira pessoa que a gente precisa ter comunhão, diga comigo: o Espírito Santo. 2 Coríntios, eu estou rápido, né? É para ganhar um tempinho. Diz o texto: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Quem quer ter comunhão? O Benny Hinn foi muito feliz quando escreveu o seu livro O Bom Dia Espírito Santo, mas ele se perdeu na caminhada. As pessoas denominam hoje o Benny Hinn como um necromante. Muitas heresias foram ditas nos seus livros escritos. Ele agora acabou dizendo que foi a pior coisa da sua vida ter pregado a teologia da prosperidade, mas a teologia da prosperidade era uma dentre as práticas erradas que ele acabou se envolvendo. Mas no livro Bom Dia Espírito Santo ajudou muita gente a buscar a presença de Deus, o Espírito de Deus. E vale lembrar dentro desse texto que Paulo está aqui como uma bênção apostólica. E a terceira pessoa da Trindade está inserida lá, que era o Espírito Santo, que também precisamos ter comunhão com ele. Quantos procuram ter comunhão com o Espírito Santo? De verdade. Eu estou falando de crente hoje que nem buscar mais os dons espirituais querem buscar. Vale lembrar que a gente está dentro do campo pentecostal, irmão. Eu creio no pentecostalismo clássico. Entendeu? A gente não somos neopentecostais, a gente gosta do mover do Espírito Santo de Deus, meu amado irmão. Eu gosto de momento que eu dá vontade de pegar o skate assim, ó, e dar uma andada de skate no culto. Eu gosto de sentir a presença de Deus de uma maneira que não gere escândalo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem mais saber de serem usadas por Deus. A igreja de Coríntios, no capítulo de número
número 14, quando se reuniam, todo mundo tinha algo para apresentar ao Senhor. Um tinha uma revelação, outro tinha um salmo, outro tinha um hino, alguém tinha algo para apresentar. Hoje os crentes vêm para a igreja, vai dar uma oportunidade, e falam, não, irmão, eu não quero ter oportunidade. Está precisando de você se encher do Espírito Santo de Deus, e você vem da sua casa cheio, dizendo, eu vou chegar naquele culto, e se me der uma oportunidade, eu vou entregar o recado da parte de Deus. Coloca esse louvor para mim, se não tiver louvor, chama o músico, dá um dó maior. Hoje eu vou dar lugar nessa casa. Eu estou cheio da presença de Deus. Cadê os crentes cheios do Espírito Santo, com desejo de falar da palavra do Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje em dia está um monte de culto de avivamento. Eu fui chamado para pregar numa igreja, Rafael, e estava lotado. Era denominado culto do avivamento. Cheguei, todo mundo sentado na igreja, no momento do louvor. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse culto do avivamento aqui, porque pessoa que está morta, irmão, não se movimenta. Agora quem está avivado, ele tem que gesticular, ele tem que fazer alguma coisa. Aí eu fiz aquela primeira pergunta, quem aqui quer fazer a obra de Deus? 5 levantaram a mão. Eu falei, meu amado irmão, hoje eu vou sentar aqui a palavra de Deus nessa igreja. Eu falei, como você quer ser batizado com o Espírito Santo e não quer fazer a obra? O Espírito vai vir sobre aqueles que vão fazer a obra. Quando Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo só vai vir sobre pessoas para trazer a segunda bênção com quem quer fazer a obra. Crente fofoqueiro que não quer trabalhar, que não quer fazer nada para Jesus, não vai receber batismo com o Espírito Santo. É Bíblia. Bíblia. Quem quer ter comunhão com Ele? Quantos não estão dando mais ouvido o que Ele diz? Quando você lê as cartas ou o Apocalipse, todas as cartas terminam dizendo, ouve o que, escutai o que o Espírito diz. Qual foi a última vez que Ele falou com você? E o que Ele pediu de você? Qual foi a última vez que o Espírito falou com você? Qual foi o último culto que Ele falou, Renato, levanta, negão, estou em obra com você? Irmão, que a voz já está indo embora. Você não anda Anderson Silva, né? Deus fala com a gente, irmão. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Tem algumas pessoas aqui que estão enquadradas em Efésios 4:30. Entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele quer ter comunhão com você. Hoje a gente vê, irmão. Eu gosto muito de humor. Eu gosto de humor. Gosto de rir. Isso está dentro do meu temperamento. Mas quer me deixar chateado quando eu vejo o crente fazendo piada com língua estranha. Sabe por que o meu pentecostal está assim? Às vezes desacreditado, as línguas. Porque os crentes ficam fazendo piada com língua estranha. Eu conheço um que foi fazer piada com língua estranha que quase perdeu a voz. Se eu ver alguém, membro meu aqui, fazendo piada, eu repreendo onde tiver. Não pode fazer piadinha com língua estranha, meu amado irmão. Aí tem muita gente querendo ser batizado com o Espírito Santo, assistindo teologia reformada. Paulo Júnior. Irmão, você está... Quer ser cheio do Espírito Santo ouvindo Paulo Júnior? A teologia dele é reformada, irmão. Não acredita que os dons é para agora. Eles batem nos pentecostais. Agora, tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus, irmão, que prega a palavra, que crê na contemporaneidade dos dons, coloca no YouTube e já fica ali, Senhor, vou dar uma rajada hoje, me batiza hoje, Jesus. Deus pode batizar você, Deus pode encher você, meu amado irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu encerro com aquela palavra: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E para encerrar nessa noite, a quarta pessoa que nós devemos ter comunhão, diga comigo, é a igreja. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você não é chato não, né? Pergunta para ele. Como você vai ter comunhão com uma pessoa chata? Olha para a pessoa que está atrás de você e fala assim, você não é chato não, né? Gente chata você conhece só de olhar para ela, sim ou não?
Tem certo que a gente às vezes fica meio... tem, né, aquele preconceito, mas depois a gente fala, não é assim. A pessoa é bênção. Mas sabe o que a Bíblia diz em Atos 2:42? E perseveravam na como? Tem que perseverar nessa pessoa chata, irmão. Não tem para onde correr. Você que me assiste na internet, você que está aqui, olha, tem uma palavra para você. Tem alguém chato que está te incomodando? Tem que ter comunhão com ele. E isso é um exemplo da igreja primitiva, que tinha um ótimo testemunho no início da sua fé cristã. Dentre várias coisas que eles perseveravam no templo, na oração, a comunhão também era um método a ser praticado. E aí tem muita gente com aquela ideia, pastor, mas o meu temperamento não é de ter comunhão. Para com essa conversa fiada. 4 tipos de temperamento conforme definiu Hipócrates: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Os extrovertidos é quem? O colérico e o sanguíneo. O sanguíneo é aquele que não deixa você falar, ele sempre te interrompe. Ele não entra com os pés dentro da casa, ele já entra com a boca. E aí, pessoal, Pai do Senhor, esse é o sanguíneo. O colérico, ele já é um mais mandão, ele é um líder nato, ele é um pouco egocêntrico, tem que ser do jeito dele, ele é dominador, esse aí é o colérico, mas ele também é extrovertido. Já tem o fleumático é aquele que não arruma briga com ninguém, e se alguém estiver brigando, ele é aquele que está, não, vamos parar. Sabe que a pessoa que não arruma briga, você nunca vai ver um fleumático arrumando briga na igreja. Ele não arruma, porque, irmão, dificilmente ele abre a boca até para respirar. Ele é aquela pessoa, é tranquila, na dela. Já tem o melancólico, que é o mais sentimental. O melancólico, já diz, né? Melancólico. Ele tem mais um sentimento, não é muito de falar, é mais na sua, é mais tranquilo. Aí eu pergunto para você, na ideia de ter comunhão, quem vai ter mais comunhão? Os extrovertidos ou os introvertidos? As pessoas que se comunicam mais, que falam mais. Tem gente que você fala, às vezes você fala para a pessoa que é o melancólico, ei, me ajuda aí, vamos ter comunhão. Às vezes você casou com uma pessoa desse nível. Você vai na festa da minha família, você não fala com ninguém. Mas ele não vai falar com ninguém que não é de conversar. Você tem que aprender isso. Agora, um bom sanguíneo envolve quem não conversa na conversa. Eu converso com gente que não fala nada. Porque eu tenho que saber o mundo dele. Alguém já conversou com o filho do pastor Loilson? Não sei se está nos assistindo o Felipe. O Felipe é mais na dele, tranquilo. Mas quando eu converso com ele, a gente conversa sobre coisas que ele entende e tal, e bate o maior papo, ele damos risada. E eu tenho capacidade de fazer fila fazer fila não, fazer amizade na fila do banco. Que agora com a pandemia está difícil, né? E quem quer ir no banco agora com essa pandemia? É o Pix agora, né, irmãos? Mas independente do seu temperamento, você precisa ter comunhão. Será que há algum esforço da nossa prática para a prática da comunhão? Porque as pessoas não querem ter mais comunhão. A gente fala assim, vamos fazer um churrasco na igreja. É porque eu gosto de churrasco. A gente pode fazer comer esfirra, quibe, não sei. É porque o churrasco é mais fácil, não é, mulheres? Os irmãos não querem vir. Não vou ficar em casa. Tem que perseverar na uma associação envolvendo chegado. Associação, chegada, comunhão. Aí a Bíblia tem aqui alguns textos, eu vou encerrar nessa noite. Comunicai com os santos nas suas necessidades. A hospitalidade. Então tem de Deus, você vai comunicar, você vai ajudar esse irmão. E isso o que significa? Comunhão. Quando você tem comunhão, o irmão está passando necessidade, você vai e ajuda aquele irmão. Isso é o quê? Comunhão. Outra coisa, tem muita gente que só quer se alegrar com as pessoas que se alegram, mas não quer chorar com as pessoas que choram. Romanos 2,15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando chegar o dia da bonança, a gente vai comer churrasco, a gente vai viajar, mas no dia que a prova falar, Renata, a prova chegou na sua casa, cadê aqueles irmãos que falam, pastorzão, estou com você, vamos entrar nessa prova junto, nós vamos sair junto dessa prova, e depois a gente vai fazer um churrasco com Coca-Cola e picanha no alho para a glória de Deus. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu perguntei para o meu amigo, pastor Felipe, como eu faço para ser seu amigo? Ele falou, só chorar comigo, varão, passar as lutas que eu passo.
E as lutas do pastorzão eram intensas na época. Mas é a palavra de Deus. Outra coisa, não vos esqueçais da hospitalidade. Tem gente que é um péssimo hospitaleiro. Às vezes a pessoa chega na casa dela, ô Flor, eu te chamei para descer aquele dia. A pessoa fica no portão, você não chama nem a pessoa para entrar na sua casa. Às vezes, irmão, não dá nem um café medroso. Quem já tomou café medroso? Acompanhado com bolacha. É, café medroso, acompanhado com bolacha. Uma bolachinha, irmão. Se você chegou numa casa, é covarde? É, o covarde e o medroso é tudo a mesma coisa. Sinônimo, brincadeira. Se chegou numa casa, não te ofereceram nem um cafezinho, nem uma bolachinha, creme crack. Você já tem que sair dali e falar, meu, vou no mercado. Vou fazer uma compra e vou mandar. Estou mentindo? Irmão, está faltando a sabedoria dos crentes, irmão. E comunhão é isso. Certo que eu vou ler um texto para você. A Bíblia te incentiva a não ficar todo dia na casa do crente. Porque ele pode ficar com raiva de você. Eu vou te mostrar. Eu estava tentando achar esse texto, mas achei. Provérbios 25, 17. Não fique direto na casa do próximo, para que ele não se enfade de você e te aborreça. Tem gente que fala, acabou, vamos pra sua casa. Calma aí, irmão. De vez em quando, sabe? Todo dia, vai dar atrito. É Bíblia, palavra de Deus. Quem está entendendo, irmão? De vez em quando você aparece. Hoje eu estou com vontade de ir na casa da Rosinete. Senti de ir lá hoje. Mas eu já vou ficar uns 15 dias sem ir. Aí vou de novo. Aí depois eu vou na Lídia. Daqui a pouco eu tô faltando. Não fui na casa da Paloma ainda, hein, Paloma? Vou na casa da Paloma, da Gláucia. A Gláucia mora longe, mas eu vou encostar lá quando menos esperar. A Eidila, que eu estou prometendo, não fui, entendeu? A última vez que eu fui na casa da Adriana, eu comi pizza. Mas eu vou lá só orar. Mas se sentir de pedir uma pizza, deixa Deus te usar a benção. Né, Rafa? Chama a Rafa para ir lá também ter comunhão com a gente. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ponha-se de pé, meus irmãos. Aí tem um texto bíblico que também, nós lemos o texto, né? 25, 17, diz assim, ó, retira o pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Mas também diz em 1 João 3,17, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Às vezes você tem muita condição, e tem irmão que não tem nada. Ajude aquele que não tem nenhuma condição. Isso é ter comunhão, é ter koinonia, sabe, de estarmos juntos, a alegria de estar junto, de ter aquela comunhão, de buscar ao Senhor. Quando alguém te chama para oração, irmão, vamos orar, porque eu vou ter comunhão com aquele irmão, nós vamos orar juntos, vamos jejuar junto, vai ter uma consagração, um sopão, vamos jejuar junto, vamos, sabe, comer aquela sopa junto, agora nós vamos ter o culto da virada, oh glória, vamos ter comunhão junto, irmão, vai ser gostoso, vai cheio de bexiga aqui, a gente dançando para Jesus, vai ser uma coisa gostosa para a glória de Deus. Isso é ter comunhão, é estar junto, quem entendeu, diga glória a Deus. Eu quero orar por vocês, não dá para cantar hoje, quebrou a corda do violão. Eu quero orar pela tua vida, hoje eu vou me encerrar diferente, curva a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, hoje eu acabei ministrando a tua palavra, falando um pouco sobre a comunhão cristã. E falei 4 pessoas que nós deveríamos ter comunhão. Falamos de como ter comunhão com o Senhor, como ter comunhão com o seu Filho, como ter comunhão com o Espírito Santo. E, consequentemente, quem tem comunhão contigo, com o Filho e com o Espírito, vai ter comunhão também com a igreja, Senhor. E é uma área que nós falhamos bastante, é ter comunhão com os irmãos. Às vezes acaba o culto, as pessoas, ó Deus, nem conversam mais. Eu sei que essa pandemia parece que veio tirar, Senhor, essa comunhão, essa koinonia. Mas dá, Senhor, com a utilização das máscaras, dá pra gente ter essa comunhão, tomar um café. Como é gostoso jogar uma conversa fora, bater um papo com os irmãos, Senhor. Às vezes a gente peca mesmo, falamos demais, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Senhor. E como a gente queria ver uma igreja, uma comunhão, de os irmãos estando juntos, orando juntos, Senhor. Não só se
se reunir para comer, mas se reunir para orar, se reunir para jejuar. Que esses irmãos se dispersem, possa se despertar, Senhor, e ir na casa dos irmãos, fazer visita. Ele não precisa ser o pastor para visitar ninguém, mas ele pode ir lá ter comunhão. Eu vim aqui ter comunhão com você, eu vim orar por você, eu senti no meu coração de orar pela tua vida. Senhor, desperte a tua igreja, para que possamos ter uma comunhão, Senhor, uma comunhão com a Trindade e uma comunhão com uma igreja, porque não tem possibilidade de eu amar o noivo e odiar a noiva. A gente tem que amar a noiva como a gente ama o noivo, porque a noiva é a extensão do noivo, e ele a comprou com o seu próprio sangue, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem rúcula, sem mácula, mas santa e irrepreensível. Pai, eu abençoo a tua igreja nessa noite, em o nome de Jesus, amém. E para ficar bacana, pegue um telefone de algum irmão aqui hoje, que você não conhece, e fala: irmão, eu quero ter comunhão com você, quero orar pela tua vida. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Toma teu assento. Toma teu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero enfatizar que quarta-feira agora nós não teremos culto. Quarta não terá culto, porque o culto da virada será na quinta. Então, para a gente não ter dois cultos, né? Final de ano, é muita correria. Eu nem sei como está essa questão dessa pandemia, se está aberto ou se não está, se fecharam ou não fecharam. Tem alguns irmãos que estão viajando, os que estão viajando, alguns vão subir. Muita gente da nossa igreja está viajando. E todo mundo tem direito a viajar, né, irmãos? Glória a Deus. Às vezes os irmãos, depois é nós. Depois nós vamos, né? Quem vai viajar, diga glória a Deus aí. Profetiza uma viagem sobre a tua vida, você que está precisando viajar. Levante sua mão, deixa eu profetizar para a sua vida, que Deus vai preparar para você nesse Nordeste brasileiro aí. Você vai comer aquela porção de camarão, de porquinho, de lagosta, o que for. E só na Coca-Cola, conhecer os melhores lugares, piscinas naturais. Eu profetizo sobre a tua vida. Em 2021 Deus vai te dar condição, e tu não vai passar no cartão de crédito parcelado, não. Vai ser à vista, em nome de Jesus. Você crê nisso? Lembra de mim quando entrares no teu reino. Esquece de... Pastorzão, Deus abençoou. Vem com nós, pastor. É brincadeira, irmão. Deus abençoe vocês, tá? Então, quinta-feira vai ser o culto da virada. Quem vai vir para o culto da virada aí, irmãos? Os homens ficou com a parte mais difícil, irmão. Carne e refrigerante. Gente, a carne está cara. Homens, vocês não vão comprar carne, vocês vão trazer o dinheiro. Que depois os irmãos vêm com um colchão mole aqui. Vem com patinho, irmão. Não dá para comer patinho no dia 31. Vai atrasar a vida, irmão. Não, tem que ser contrafilé, alcatra ou picanha. É uma das três, tá bom? Então, isso é para toda a igreja. Pastor, eu não tenho condição. Eu acabei de pregar de comunhão. Comunhão é a gente ter tudo em comum. E, ou seja, se você não tem condições, a gente estamos juntos, amém? Hoje eu vou abençoar, amanhã eu posso precisar e você abençoar a minha vida. Então, pastor, eu não tenho... Venha ter comunhão com a gente e vai multiplicar essa comida. As mulheres ficarão responsáveis pelo quê? Salada, toda comida, sobremesa. Irmão, e sobremesa a gente entende de uma mesa muito farta, né? Tem que ter pavê. A Lídia faz um pavê. Quem já comeu o pavê que a pastora Lídia faz? Esses dias a Bruna mostrou. A Bruna, eu estou orando pela Bruna. Toda vez que ela está comendo, ela fica me mandando foto. Estava comendo com o Rodrigo Flor e a Ju, mandaram uma da feijoada. Não me chamaram, mas eu estou em oração, entendeu? Aí foram para um restaurante aí, Cali 54 com o pastor Douglas, Gisele, Deus abençoe. Deus abençoe, tá bom? Mandaram foto para mim. Não, foi a Bruna que mandou mandar, ó. A Bruna, e agora ela colocou uma foto de um pavê que você fez para ela aí. Misericórdia da sua alma, ô pastora Lídia. O doce que a nossa irmã Eliane faz, toda vez que ela faz, estraga. Aí só eu que consigo levar para casa comer esse doce, tá? Eu não sei, é gelatina do quê? De morango? É um doce de morango. Eles patentearam, entendeu? Tem que ter música. É o doce do pastor, é. Então, escreve lá, doce do pastor ninguém come. Gente, vamos fazer bastante comida e tem que ter mesa de fruta, né? Melancia, final do ano é bom, irmão? Melão. Banana não, né? Só para dar uma enfeitada a bananinha, né? Uva, ameixa, tudo com as mulheres. Então, mulherada. Porque aí vai ter a maionese, as coisas, e os irmãos vão ficar com as carnes e o refrigerante. Querem suco natural? Então, os homens também é responsável pelo suco natural.
Vamos comprar. Vocês querem do quê? Maracujá ou abacaxi? Então a gente vai optar por maracujá. É brincadeira. Vamos colocar de pé. O pastor é meio abençoado, né? Pessoal, e está chegando o nosso Impacto Ágape, dia 26, 27 e 28. A gente já está com a ficha. Esse impacto vai revolucionar em das Artes. Essa igreja vai ficar pequena para a glória de Deus. E a gente está com ficha. Pega aqui, nosso líder aí, Maicon. Pega aí para a glória de Deus. Ele está com as fichas aí. Irmão, e vaga limitada, tá? Por causa da pandemia, poucas vagas. Se eu fosse você, já pega. Essa aqui é com a visão ágape. É uma coisa muito forte. Os servos já ficam no óleo aí, porque grande vai ser a obra para a glória de Deus, tá? Temos ficha. E lembrando, meus amados irmãos, que, a partir do dia 2, não se esquecem, até o dia 13, a gente vai estar fazendo uma campanha de oração na igreja às 22 horas, representando os 12 meses do ano, do dia 2 ao dia às 22 horas, tá bom? Chegou às 22 horas, vai ter oração, depois nós vamos cantar um louvor, vai ter 12 pregadores, cada um vai trazer uma palavra num dia, vai estudar a palavra e vai trazer uma mensagem aí de 20 minutinhos para edificar a igreja, vai ser uma benção, objetivo, o mais tardar 1 horinha, 10, 11 horas, já encerramos, para que não possa enfadar ninguém, que muitos irmãos que moram longe, mas irmão, vale a pena, 12 dias a gente clamando ao Senhor, a gente não sabe o que vai acontecer em 2021, mas eu creio que grande vai ser a bênção do Senhor, amém? E se prepara que 2021 tem trabalho, hein? Tem trabalho para nós. Deus abençoe, coloca a mão na região do seu coração, vamos encerrar essa reunião. Pai, obrigado por esse culto abençoado, pelos irmãos que nos acompanham pela live, por todos esses visitantes abençoados que vieram nos honrar com a sua presença hoje. Dá um retorno tranquilo, Senhor, para as suas casas, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado, Senhor, nos livrando de todo o acidente, nos livrando do latrocínio, nos livrando do assalto, nos guardando de todo mal. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus continua com a amada igreja, os amados de Deus. Digam. Amém. Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos.